Olá, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar essa história emocionante, que vai aquecer seu coração e talvez até arrancar algumas lágrimas, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de amor, superação e vida real. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam e como tocam o coração de tanta gente. Agora respira fundo e vem comigo. Porque a história de hoje vai mostrar que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor que a gente planta. Havia uma brisa constante naquela vila plantada à beira-mar. O vento chegava manso pela manhã, levantando cortinas brancas nas sacadas e espalhando o cheiro do sal por todas as ruas estreitas. Era um lugar onde o tempo parecia ter preguiça de passar, onde as pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome e sabiam o nome do cachorro do vizinho. Foi ali que Clara decidiu se refugiar. Tinha 38 anos e vinha de uma vida que muitos invejariam. Apartamentos amplos na cidade grande, festas iluminadas por lustres de cristal, taças tilintando com vinhos caros, amigos que falavam mais de cifras do que de sonhos. Mas Clara carregava um cansaço no olhar. Havia algo dentro dela que havia começado a murchar fazia tempo, como uma flor esquecida num vaso sem água. No primeiro dia na vila, ela desceu para caminhar pela praia logo cedo, na tentativa de organizar pensamentos que insistiam em se embaralhar. O sol ainda estava nascendo e tingia o mar com cores de mel e cobre. As ondas vinham preguiçosas, se esparramando na areia fina. Ela sentiu vontade de tirar as sandálias e deixou que a água fria lambesse seus pés. Foi quando o viu pela primeira vez. Ele estava ajoelhado na beira d'água, com uma rede de pesca semiaberta ao lado. Parecia consertar um nó ou retirar algum resquício de concha que se enroscara ali. O cabelo, castanho escuro, estava molhado e grudava na testa. Usava uma camisa branca já amarelada pelo sol e calças dobradas até o joelho. Tinha os braços fortes, queimados do trabalho diário. Mas o que chamou a atenção de Clara foi o sorriso. Ele sorriu para ela como quem sorri para a vida, sem segundas intenções, sem interesse, sem sequer saber quem era aquela mulher bem vestida que caminhava pela praia. Clara ficou sem graça e desviou o olhar. Mas o coração, esse danado, deu um salto dentro do peito. Naquela manhã, Clara voltou para a pequena pousada onde se hospedava com o pensamento fixo naquele sorriso. Tentou se convencer de que era bobagem. Afinal, estava ali para descansar da vida, não para iniciar outra. Mas o destino tem suas próprias vontades. No dia seguinte, Clara acordou com o canto dos galos misturado ao barulho das ondas. Abriu a janela e respirou fundo. O cheiro de café recém-passado subiu das cozinhas do vilarejo e misturou-se ao aroma do mar. Vestiu um vestido leve, de cor clara, e resolveu explorar mais da vila. Andou sem rumo pelas ruas de pedra, admirando as casinhas coloridas, cada uma com um jardim pequeno, mas bem cuidado. Os moradores a olhavam com curiosidade e simpatia. Um senhor a cumprimentou com um aceno lento e uma senhora sorriu sem dentes, lhe desejando bom dia. Quando chegou à pracinha central, viu uma movimentação perto da banca de frutas. Entre caixas de mangas e bananas, estava ele novamente. Agora vestia uma camiseta azul desbotada e conversava com a dona da banca, gesticulando com alegria. Ria alto, como quem não tem vergonha de demonstrar felicidade. Clara não resistiu e se aproximou. Fingiu interesse em umas goiabas, só para ouvir o que diziam. Dona Nena, a senhora me mata com esse cheiro de fruta madura. Ele falava, pegando uma manga e apertando levemente. Parece que roubaram o sol e guardaram aqui dentro. A vendedora soltou uma gargalhada. Deixa de ser poeta, Miguel. Se fosse assim, eu já estava rica vendendo pedacinhos de sol. Clara sorriu, mesmo sem querer. O nome dele então era Miguel. Foi nesse instante que Miguel virou-se e seus olhos encontraram os dela. Não foi apenas um olhar. Foi um laço que se fez ali, silencioso, como se o universo apertasse um nó invisível entre os dois. Bom dia, moça. Vai levar uma dessas mangas aqui? Perguntou ele, estendendo a fruta como quem oferece um presente. Clara sentiu o rosto esquentar.
Pegou a manga e respondeu, meio sem jeito. Vou sim, obrigada. Então faça o seguinte. Coma ainda hoje, bem gelada. Vai ver como é doce. Coisa boa a gente não deve guardar para depois. Clara agradeceu com um aceno e seguiu seu caminho, o coração batendo mais rápido do que em qualquer festa sofisticada que frequentara na cidade. Os dias passaram e Clara percebeu que buscava, inconscientemente, cruzar o caminho de Miguel. Às vezes saía mais cedo só para ver se o encontrava na praia, puxando a rede com a força tranquila de quem faz aquilo desde menino. Outras vezes ficava pela pracinha, sentada num banco, lendo um livro que nunca avançava, porque seus olhos insistiam em procurar por ele. Miguel, por sua vez, parecia viver com a leveza de quem possui o maior tesouro do mundo, mesmo sem ter conta bancária poupuda. Seu dia começava cedo, com o barulho dos barcos, e terminava tarde, ajudando vizinhos a consertar telhados ou carregando sacos de farinha para o mercado. E sempre havia espaço para brincar com as crianças que corriam descalças, ou para jogar conversa fora com algum velho sentado na calçada. Foi numa dessas tardes, quando o sol já se despedia tingindo o céu de laranja, que Clara o viu sentado num tronco de árvore na beira da praia, tocando violão. A música era simples, quase uma cantiga, mas Miguel cantava com uma emoção tão genuína que Clara sentiu os olhos marejarem. Ele notou, e num gesto ousado, mas ao mesmo tempo doce, bateu com a mão no tronco ao lado, convidando-a a sentar. Clara foi. Sentou devagar, sentindo o coração tamborilar nas costelas. Música traz o que a gente tem por dentro, disse Miguel sem olhar para ela, dedilhando o violão. Às vezes tristeza, às vezes esperança. Às vezes é só vontade de compartilhar o silêncio. Clara respirou fundo. Ficaram assim, lado a lado, ouvindo o mar e o violão se misturarem. O silêncio deles não era vazio, era confortável, quase um abraço. Naquela noite, Clara voltou para a pousada com o peito leve, mas a mente inquieta. Passou a mão pelos cabelos e ficou parada em frente ao espelho do quarto, observando-se como se fosse a primeira vez. O que via ali? Um rosto bonito, mas cansado. Olheiras discretas, marcas suaves no canto dos olhos que vinham tanto do riso quanto das noites mal dormidas. Havia passado a vida inteira correndo atrás de coisas que cintilavam por fora, mas por dentro eram vazias. Deitou-se sem sequer acender o abajur, ouvindo o som das ondas quebrando na praia. Imaginou Miguel, talvez ainda na beira do mar, guardando o violão numa velha capa e sorrindo para o vento. O pensamento lhe trouxe um calor inesperado. No dia seguinte, Clara acordou com um propósito. Queria saber mais sobre aquele homem. Saiu andando pela vila, perguntando aqui e ali, com a desculpa de querer comprar peixe fresco. E cada pessoa que falava de Miguel tinha um brilho nos olhos. Ah, o Miguel? Homem bom, daqueles que dá o que tem sem medir, disse o padeiro. Já me ajudou a arrumar o telhado depois da tempestade. Nem cobrou, contou um senhor de chapéu, sentado em frente à mercearia. Vive dizendo que o maior tesouro dele é ver o mar todo dia, confidenciou a dona da farmácia, com um sorriso nostálgico. Clara sentiu um nó na garganta. O que tornava Miguel tão especial era algo raro, quase extinto no mundo dela. A generosidade sem cálculo, a felicidade sem ostentação. Parte 5. Naquela tarde, Clara resolveu caminhar até o pequeno porto. Viu Miguel descarregando uns cestos de peixes, conversando animado com dois garotos que deviam ter uns 10 anos. Ele fazia caretas, fingia que o peixe estava vivo e quase pulava na cara dos meninos, que se encolhiam e explodiam em gargalhadas. Quando ele a viu, ergueu a mão num aceno largo, como se já a conhecesse há muito tempo. Clara retribuiu, meio sem jeito, e ficou ali parada até ele se aproximar. Moça da manga doce, brincou ele, com um sorriso que iluminava tudo. Clara riu, envergonhada. Você lembra disso? Claro. Quem prova a primeira manga da vila não esquece mais. Dizem até que volta sempre. Ele disse isso com um tom de brincadeira, mas Clara sentiu algo diferente nas entrelinhas. Havia um convite silencioso ali, um desejo tímido para que ela realmente ficasse. Decidiram caminhar juntos pela orla. Miguel falava das coisas simples como quem falava de grandes maravilhas.
das tartarugas que às vezes vinham desovar na areia, das estrelas do mar que apareciam em manhãs rasas, do cheiro do vento quando vinha do sul, trazendo promessa de chuva. Clara escutava fascinada, como se tudo fosse poesia, e de certa forma, era. Passaram a se encontrar quase todos os dias. Ele a levava para conhecer lugares que Clara jamais imaginaria existir. Um dia foram até um costão de pedras onde as ondas batiam forte, lançando borrifos que molhavam o rosto dos dois. Outro dia, Miguel a levou por uma trilha entre cajueiros que terminava num mirante natural. Lá do alto, o mar parecia um lençol azul sem fim, salpicado por velas brancas dos barcos. "É aqui que venho quando quero agradecer", disse Miguel, tirando o chapéu e fechando os olhos. "Por tudo, até pelas dores, porque sem elas a gente não entende o valor dos dias bons." Clara ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Quantas vezes havia reclamado de pequenas coisas? Quantas vezes deixara o medo ou a pressa lhe roubarem o encanto pelos milagres diários? Ela se pegou desejando aprender a ser assim, a ter um coração tão largo quanto o mar. Certa manhã, Miguel apareceu na pousada segurando um embrulho grosseiro, enrolado em jornal. Trazia o sorriso maroto de quem planejava uma surpresa. "Para você", disse estendendo o pacote. Clara abriu e encontrou dentro uma concha grande, polida pelo mar, quase translúcida. Tinha tons de rosa e pérola, e parecia conter a luz do dia em seu interior. "É linda", murmurou ela, passando o dedo pelas curvas da concha. "Mas por que me deu isso?" "Para você lembrar de onde vem a voz do mar. Às vezes, quando não tiver coragem de voltar, é só pôr no ouvido. Ele sempre vai te chamar." Clara segurou a concha contra o peito, emocionada. Não havia joia cara em toda sua vida que tivesse significado tanto quanto aquele presente. O tempo passou sem que Clara percebesse. O que seriam apenas alguns dias na vila tornaram-se semanas. Ela adiou o retorno à cidade 1, 2, 3 vezes. Dizia a si mesma que era para descansar mais, para organizar a mente, mas no fundo sabia que havia algo muito mais forte assegurando ali. O relacionamento dos dois floresceu devagar, como se obedecesse ao ritmo da maré. Não houve grandes declarações no início, nem juras apressadas. Foram pequenos momentos que foram costurando um sentimento tão sólido quanto silencioso. Como na vez em que Miguel apareceu na pousada só para entregar a ela uma sacolinha de papel. Dentro havia um pedaço de bolo simples feito pela mãe dele. Dona Nazaré disse que bolo de fubá é abraço que a gente pode mastigar. Falou meio sem jeito. Ou na tarde em que Clara teve uma leve indisposição, talvez por sol demais, e Miguel chegou com um chá de ervas, preparado por ele. Ficou sentado ao seu lado, num banquinho, sem dizer nada, apenas segurando sua mão até o mal-estar passar. Era nisso que ele era rico, na abundância de gestos pequenos, mas carregados de presença, no tesouro de se importar genuinamente. Os passeios continuaram, sempre pelos cantos que Miguel dizia serem escondidos do mundo. Certo dia, a levou para uma pequena enseada onde o mar formava uma piscina natural. As águas eram tão claras que Clara via os peixinhos nadando entre seus dedos quando os mergulhava. "Quando eu era guri, passava horas aqui", contou Miguel sentado numa pedra, observando Clara com um olhar sereno. "Meu pai dizia que o mar era nosso patrão e nosso amigo, que dava o sustento, mas também ensinava a humildade. A gente não manda em nada aqui." Clara saiu da água devagar, as gotículas escorrendo pelo corpo. Sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio. Foi Miguel quem, com delicadeza, passou o braço por seus ombros, puxando-a para perto. Não houve palavras, nem precisavam. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar por toda a enseada. Naquele instante, ela entendeu. Já não era apenas um fascínio passageiro. Estava apaixonada, de um jeito que nunca estivera antes. Não pela posição social, pelo status, pelo conforto, mas pela essência daquele homem, pela paz que ele trazia, pela certeza que havia em seus olhos castanhos de que nada além do amor importava. À noite, Clara custava a dormir. Ficava relembrando cada detalhe, o cheiro do sal grudado na pele de Miguel,
O som do riso dele quando contava histórias da infância, o modo como ele coçava a nuca quando ficava sem graça. E se perguntava, como foi que passou tanto tempo da vida sem notar que era disso que precisava? Um dia, reunindo coragem, convidou Miguel para jantar na pousada. Ele apareceu usando uma camisa de linho clara, o cabelo ainda úmido do banho, penteado de qualquer jeito. Trazia nas mãos um pequeno buquê de flores silvestres, colhidas ali mesmo pela vila. Não são rosas caras, mas achei bonitas, disse, oferecendo as flores. Clara sentiu os olhos marejarem. Quantos buquês recebera em sua vida, comprados em floriculturas de shopping, entregues por mensageiros, sem a menor alma? Aquelas florzinhas simples, com pétalas quase frágeis, tinham muito mais significado. Sentaram-se num canto da varanda da pousada, onde uma mesa modesta estava posta com velas. Jantaram peixe grelhado, legumes e vinho, tudo preparado pela dona da pousada, que sorria ao ver os dois juntos. O vento leve bagunçava os cabelos deles, e a lua nascia enorme no horizonte, refletindo no mar. Em determinado momento, Miguel pegou a mão de Clara por cima da mesa. Eu não sei dizer bonito, Clara, mas desde que você chegou, meus dias têm outra cor. Parece até que o mar ficou mais calmo. Clara apertou a mão dele com força, o peito tão apertado de emoção que mal conseguiu responder. Apenas sussurrou. É exatamente assim que me sinto. Depois daquele jantar, ficaram ainda mais próximos. Não escondiam mais o que sentiam. Caminhavam de mãos dadas pela praia, sem se preocupar com olhares curiosos. Miguel a levava para ver o nascer do sol, dizendo que é coisa que todo mundo devia fazer ao menos uma vez por semana, para lembrar que a vida recomeça todo dia. Certa manhã, Miguel apareceu com um balde e chamou Clara para a beira da água. Passaram horas catando conchinhas, caramujos vazios e até pedaços de vidro polido pelo mar, que pareciam pedras preciosas. Miguel ria como criança, vibrando a cada pequena descoberta. Clara o observava, encantada, pensando que jamais conhecera alguém tão capaz de ser feliz com tão pouco. Foi ali, com o balde quase cheio, que Miguel a puxou pela cintura e a beijou. Não foi um beijo apressado, nem faminto. Foi calmo, terno, como tudo nele. Quando se separaram, Clara tinha lágrimas nos olhos. Por que chora? Perguntou Miguel, passando o polegar pela bochecha dela. Porque eu acho que nunca fui tão feliz, e isso assusta um pouco. Miguel sorriu, aquele sorriso largo que parecia iluminar a alma. Então fica comigo. Não prometo riqueza, Clara, mas prometo que vou cuidar desse teu sorriso todos os dias. O romance de Clara e Miguel não ficou em segredo por muito tempo. A vila era pequena, e logo todos notaram como eles caminhavam juntos, rindo baixo, trocando olhares que diziam muito mais do que palavras poderiam traduzir. No começo, Clara ficou um pouco sem graça. Vinha de um mundo onde relacionamentos eram assunto murmurados entre taças de espumante e segredos sussurrados em salões iluminados. Ali, porém, o amor era público, natural. Não havia máscaras. O padeiro lhes dava parabéns ao verem juntos. Crianças passavam correndo e gritavam, "Enamorou!", fazendo Miguel rir e Clara corar. Dona Nena, a vendedora de frutas, pegou a mão de Clara certo dia e disse com olhos brilhantes, "Você ganhou na loteria, minha filha. Não de dinheiro, mas de sorte." O Miguel tem o coração mais puro daqui. Clara sentiu os olhos marejarem, porque no fundo já sabia disso. Começou então a se acostumar com pequenos hábitos que antes não faziam parte de sua vida. Ajudava Miguel a limpar a rede de pesca. Ria quando ele saía do mar pingando água fria nela. E passou a gostar do cheiro forte de sal que ficava impregnado no cabelo dele. Certa vez, ao final da tarde, Miguel chegou com um pequeno peixe ainda vivo, que se debatia em suas mãos. Clara arregalou os olhos um pouco assustada. "Calma, não é para comer", explicou Miguel, rindo do espanto dela. "Quero que você faça um pedido e depois a gente solta ele no mar." "Pedido? Por um peixe?" "Sim, aqui a gente faz assim. O mar escuta, mas tem que ser um pedido de verdade. Do coração." Clara ficou olhando o peixe, que tremia suavemente nas mãos calejadas de Miguel. Então fechou os olhos
Respirou fundo e pediu silenciosamente para que aquele amor durasse, mesmo sem luxo, mesmo sem promessas além do hoje, que pudesse acordar ao lado dele por muitos e muitos amanheceres. Miguel sorriu, como se adivinhasse o desejo dela, e soltou o peixinho, que nadou veloz, sumindo na espuma. O fim do capítulo 1 se aproximava como se a vida quisesse dar uma pausa antes do próximo ato. E foi numa noite especial que essa fase ganhou seu fecho. Miguel a levou novamente até o Mirante dos Cajueiros. Mas, dessa vez, havia preparado algo. Uma manta estendida sobre a grama, um lampião improvisado com uma vela protegida num vidro e um pequeno cesto com pão, queijo e um vinho simples. Isso aqui não é Paris, mas acho que dá pro gasto, brincou ele, servindo o vinho em copos comuns. Clara se emocionou com o cuidado. O céu estava coalhado de estrelas, tão nítidas que pareciam penduradas por fios invisíveis, prontas a cair sobre eles. Às vezes acho que você é o homem mais rico do mundo, disse Clara, deitando a cabeça no ombro dele. Miguel deu uma risada baixa, depois ficou sério. Sou mesmo. Tenho saúde e amigos, esse marzão, e agora tenho você. Dinheiro compra muito, Clara, mas não compra a paz de deitar assim e sentir que tá tudo certo. Ela suspirou. Ali, no silêncio do campo e do mar, entendeu que finalmente estava viva de verdade, não vivendo para mostrar, não para postar fotos ou colecionar brindes sociais. Estava vivendo para sentir. Quando Miguel a beijou, foi um beijo calmo e profundo, que parecia selar um pacto silencioso. Naquela noite, pela primeira vez, ficaram juntos como homem e mulher, entre sussurros e promessas ditas em meio aos arrepios do vento. Na manhã seguinte, Clara acordou com o corpo envolto pelo calor de Miguel e ouviu o canto dos pássaros rompendo o dia. Sorriu. Não havia lençóis de seda, não havia café servido em bandejas prateadas, mas havia algo que jamais tivera antes. A certeza de estar no lugar certo, ao lado do homem certo. E foi assim que o primeiro capítulo dessa história se encerrou, com Clara decidindo que não voltaria tão cedo para a cidade, que queria aprender todos os dias o que Miguel já sabia desde sempre, que a maior riqueza do mundo mora nas coisas simples, no amor sincero, nos abraços longos e na paz de uma vida vivida com o coração inteiro. Os dias foram se encaixando como conchas na beira do mar. Clara alugou uma pequena casinha branca, de janelas azuis, bem perto do porto onde Miguel ancorava o barco. A casa era modesta, mas tinha um jardim minúsculo na frente, onde cabiam 3 vasos de manjericão, alguns girassóis e um banco velho de madeira que rangia a cada brisa mais forte. Para Clara, aquilo era um palácio. Ela trocou saltos por sandálias simples, vestidos justos por tecidos leves que dançavam com o vento. Passou a acordar com o canto dos galos e a dormir cedo, vencida pelo cansaço bom de quem vive o dia inteiro em movimento. Miguel, por sua vez, parecia se orgulhar de ensinar Clara a ser mais do mar e menos da cidade. Mostrava como diferenciar os peixes pela textura das escamas, ensinava a amarrar nós na rede e a decifrar o céu, apontando estrelas e dizendo, quando aquela lá brilhar mais forte, pode preparar o balde que vem chuva grossa. Clara ria, fascinada com o jeito dele de ler o mundo. Às vezes se pegava só observando Miguel trabalhar. O corpo dele em harmonia com o barco, com o peso da rede, com o balanço das ondas. Era um homem que pertencia àquele lugar tanto quanto as gaivotas que planavam sobre a água. Logo o povoado inteiro passou a tratá-la como se sempre tivesse feito parte dali. Dona Nena levava bolinhos de chuva ainda quentes para a porta da sua casa. O padeiro a chamava pelo nome. As crianças corriam até Clara para ganhar abraço e puxar pela mão até a praia. Ela começou a ajudar Miguel a vender os peixes na feirinha que montavam toda quarta-feira. Era um mercado pequeno, com bancas coloridas, cheiro forte de mar misturado a temperos e risos soltos por toda parte. Clara, que antes fechava negócios frios por telefone, agora se divertia oferecendo pargos e camarões, com a voz tímida que logo se transformou em segurança. "Compra o peixe da minha mulher que é o mais fresco do pedaço." Miguel brincava, piscando para ela, e Clara sentia o rosto corar, o coração bater acelerado como se fosse adolescente.
À noite, quando fechavam a porta de casa, Miguel fazia questão de cozinhar para ela. Preparava moquecas simples, peixe assado na folha de bananeira, arroz soltinho e saladas coloridas. Enquanto mexia as panelas, contava histórias de quando era menino e corria pelas pedras atrás de Círis. Clara, sentada no batente da cozinha, se apaixonava um pouco mais a cada relato. Depois jantavam na pequena mesa, sempre de mãos dadas. Não falavam de contas, não falavam do futuro distante. Viviam o agora, saboreando cada garfada, cada sorriso. Foi numa dessas noites que Clara entendeu o que Miguel queria dizer quando afirmava ser o homem mais rico que conhecia. Estavam deitados no quintal, olhando o céu coberto de estrelas. Clara apoiava a cabeça no peito dele e Miguel fazia círculos leves em seu braço. "Sabe o que é engraçado, Clara?" disse ele num tom quase sonolento. "Tem gente que trabalha a vida inteira para juntar dinheiro e comprar casa na praia. E eu nasci aqui. O mar sempre foi meu. Não tenho conta gorda, mas posso molhar o pé na água todo dia, posso acordar e pescar o que vou comer. Isso vale mais que ouro." Clara ficou em silêncio, sentindo o coração se abrir para aquela filosofia simples. Pensou em seus antigos colegas da cidade, sempre tão tensos, tão preocupados com bônus, promoções, novos carros. Quantos deles sabiam como era ter um homem que falava assim, com a voz baixa, mas o peito cheio de paz? Ali, sob o céu estrelado, Clara se sentiu dona de tudo que importava. Na semana seguinte, decidiu comprar alguns potes de tinta e pintou junto com Miguel toda a casinha de branco outra vez. Miguel desenhou corações minúsculos perto da janela, escondidos, dizendo: "Pra gente se lembrar que amor mora aqui." Foi o momento mais singelo da reforma. Quando terminaram, sentaram-se exaustos na escada da frente, sujos de tinta até o cabelo. Miguel passou o braço por seus ombros, a beijou na testa e disse: "Tá vendo? Já não somos só eu e você. Agora temos nossa casa." Com o tempo, criaram rituais que pareciam bobos para quem não entendia, mas para eles eram tesouros. Um desses rituais era andar pela praia ao anoitecer, pés descalços, ouvindo o mar contar segredos. Outro era escolher conchinhas especiais e guardá-las num vidro sobre o aparador, como se fossem medalhas de dias felizes. De vez em quando, Miguel chegava com flores silvestres que encontrava no caminho, amarelas, roxas, cor-de-rosa, e punha atrás da orelha dela rindo. "Assim, bonita, você compete com o sol." Às quartas-feiras, depois da feira, paravam num botequinho simples para tomar caldo de cana. Miguel contava piadas, Clara gargalhava alto, esquecida de qualquer vaidade. Às vezes, Miguel se levantava, puxava-a pela mão e dançavam ali mesmo, no meio da rua, ao som improvisado de algum sanfoneiro. O povo ria, batia palmas, e eles terminavam a dança abraçados, ofegantes, mas radiantes. Foi nesse período que Clara passou a sentir algo novo, um orgulho profundo de Miguel. Orgulho do modo como ele tratava todos com igualdade, como sorria para o varredor da rua com o mesmo respeito que sorriria para um rei, de como era capaz de parar tudo para ajudar alguém com um pneu furado, ou levar comida para uma vizinha doente. "Você é mais rico que todos os homens que já conheci juntos", disse certa vez emocionada. Miguel olhou para ela, deu um meio sorriso e respondeu: "E você é o maior presente que essa riqueza me trouxe." As manhãs na pequena vila à beira-mar pareciam feitas sob medida para Clara e Miguel. O dia nascia com o cheiro de café fresco vindo das casas vizinhas, misturado ao perfume salgado do oceano. Os pássaros faziam algazarra nos fios elétricos, e as crianças começavam a correr pela rua de areia fina, chutando bolinhas improvisadas, rindo de qualquer bobagem. Naquela nova fase da vida, Clara descobriu prazeres que antes considerava triviais ou nem notava. Passou a acordar antes do sol despontar completamente, apenas para abrir a janela e assistir o céu se transformar em uma aquarela viva, do roxo ao rosa, do rosa ao laranja ardente. Cada amanhecer parecia um milagre. Miguel dizia que o dia que o sol parasse de nascer bonito assim, ele largaria tudo e iria pescar nuvens. Eles tinham seus pequenos rituais.
Miguel sempre deixava o café passado, o pão comprado na casa da dona Lídia, que era quase todo mundo na vila dizia ser o melhor do mundo, e um bilhetinho improvisado, rabiscado em papel de embrulho de peixe. Hoje vou voltar com camarões para você fazer aquele arroz que adoro. Pis. Se tiver sol, deixa as conchas tomarem banho. Clara ria sozinha ao ler, dobrava o papel com cuidado e guardava numa caixa que ia enchendo pouco a pouco com memórias palpáveis daquele amor. Às vezes, sentava-se na soleira da porta com a xícara de café nas mãos e ficava olhando a rua acordar. Mulheres varrendo a calçada, um senhor regando o jardim, outro passando em bicicleta velha carregada de bananas. Tudo tão simples, tão vivo, tão diferente do que tinha antes. Nas tardes, Miguel voltava do mar com o rosto avermelhado pelo sol, o peito largo se enchendo de ar satisfeito. Jogava o boné em Clara, fingindo que a mirava. Pronto, peguei a moça mais bonita da vila. Vou levá-la para minha rede. E Clara se fingia de indignada, mas logo estava nos braços dele, girando, ouvindo o riso dele explodir alto, cheio de vida. Depois descarregavam juntos os peixes. Clara já aprendera a diferenciar o pargo da corvina e fazia questão de ajudar a limpar, passando a mão com firmeza, mas ainda um tanto delicada, nas escamas prateadas. Miguel ficava observando, orgulhoso. Agora sim, tá virando mulher de pescador, dizia, limpando o rosto dela com o braço molhado. Às vezes, Miguel convidava Clara para caçar tesouros na beira da praia. Eles caminhavam devagar, olhos atentos na areia, procurando conchas especiais, pedacinhos de vidro colorido trazidos pelo mar, caramujos vazios. Cada achado era celebrado como se fosse uma pepita de ouro. Clara guardava tudo em potes de vidro, que Miguel brincava ser o cofre da fortuna deles. E de fato era. Ali estavam guardados os dias ensolarados, os risos, o caminhar de mãos dadas, a paz, o maior patrimônio que ela podia ter. Clara costumava dizer que nunca se sentiu tão em casa quanto naquela vila. Não era exagero. Bastava sair pela porta que ouvia seu nome ecoar de todos os lados. O padeiro gritava do outro lado da rua oferecendo um pão mais queimado que sobrara. O senhor do bar acenava pedindo que aparecesse depois para ouvir uma nova piada. E até as crianças vinham correndo, abraçando suas pernas num carinho desajeitado. Passou a ajudar na pequena capela aos domingos, enfeitando o altar com flores colhidas na beira da estrada. Dona Amália, uma senhora miúda e faladeira, segurava sua mão e dizia que Clara tinha mãos boas para arrumar flores, mãos que parecem que entendem a delicadeza das coisas vivas. Também passou a frequentar a cozinha comunitária onde algumas mulheres preparavam quitutes para vender na feirinha. No início, Clara só observava, aprendendo receitas e técnicas que jamais sonhara em tentar. Depois meteu a mão na massa. Literalmente. Descobriu que adorava sovar pão, sentindo a textura crescer e aquecer sob seus dedos. Ria com as brincadeiras das outras, experimentava caldos que fumegavam em panelões, aprendia truques para fazer bolinhos de chuva ficarem macios por dentro e crocantes por fora. Foi ali que ouviu histórias da vila, casamentos que duraram 40 anos, desavenças resolvidas com pratos de cuscuz, tragédias que o mar trouxe, mas que o tempo e o afeto ajudaram a suavizar. Tudo aquilo entrava no peito de Clara como se sempre tivesse feito parte dela. Às noites de quinta-feira, a pracinha da vila se iluminava com cordões de luz colorida. Era o dia do forró improvisado. Uma sanfona chorava notas alegres. O zabumba batia ritmado. E Clara via casais rodopiando, alguns tão velhos que pareciam dançar por pura lembrança do corpo, mas com sorrisos que diziam tudo. Miguel fazia questão de levá-la. Pegava sua mão e a guiava pelo salão de terra batida, os dois rindo quando tropeçavam, ou Miguel inventava passos exagerados só para vê-la gargalhar. Às vezes paravam num canto para tomar caldo de cana, respirando ofegantes. Miguel encostava a testa na dela e sussurrava. Você não imagina o quanto é bom te ver assim. Solta, feliz. Parece que foi feita para morar nesse lugar. E Clara pensava que talvez fosse verdade. Talvez toda a sua vida anterior, a correria, o luxo, as cobranças,
Tivesse sido só um caminho torto para trazê-la até ali, até ele. As crianças da vila a adoravam. Vinham bater palmas no portão da casinha chamando Dona Clara, e pedindo para brincar com a cachorrinha deles, que agora já corria saltitante pelo quintal. Às vezes Clara fazia suco gelado e sentavam todos no chão, contando piadas bobas, rindo alto. Miguel chegava do mar, largava o cesto e se juntava a eles, deixando que os pequenos escalassem seus ombros como se fosse um brinquedo vivo. Um dia, Clara observou aquela cena. Miguel com duas crianças penduradas no pescoço, rindo, enquanto o cachorro corria em círculos latindo. E teve uma pontada no peito. Não era tristeza. Era uma vontade intensa de que aquele quadro se repetisse para sempre. De quem sabe, logo, ter filhos correndo por ali também. Pensou nisso com um sorriso sonhador. Clara também passou a caminhar sozinha pela vila, sem medo, sem pressa. Gostava de passar em frente à casa de Dona Teresa, que sempre tinha cheiro de bolo saindo pela janela. Ou parar na vendinha do seu Fábio, que vendia desde leite até anzóis enferrujados. Ele sempre tinha uma história nova para contar, e Clara descobriu que podia passar horas ouvindo, esquecida do relógio. Em cada esquina descobria um detalhe novo. Uma casa com porta pintada de azul turquesa, um jardim improvisado feito só de latas reaproveitadas, uma velha cadeira de balanço que rangia preguiçosa. Tudo tão diferente do asfalto sem alma de onde viera. À noite, já em casa, deitada na rede com Miguel, contava todas as pequenas descobertas do dia. E Miguel ouvia atentamente, passando a mão devagar em seus cabelos, sorrindo como se fosse o maior presente escutá-la. Você sabe, né, Clara, que essa vila toda é sua agora também. Não é só minha. O mar, o vento, as estrelas, já te adotaram. Clara se aninhava mais nele e dizia baixinho: então que bom que me adotaram, porque acho que nunca mais quero ir embora. O tempo na vila não era marcado por calendários, mas pelas mudanças sutis no vento, pelo canto dos pássaros, pelas redes que voltavam mais cheias ou mais vazias. Clara já havia se acostumado com esse relógio natural. Seu corpo também parecia entender o compasso mais lento. As mãos estavam mais firmes, o rosto levemente queimado de sol, o sorriso fácil. Miguel dizia que ela estava cada dia mais bonita, com cor de mar e cheiro de vida boa. Foi numa manhã especialmente luminosa que Miguel apareceu ofegante no portão, o rosto transbordando alegria. Nem esperou Clara perguntar o que era. Dona Nena vai vender aquele pedacinho de terra perto da curva do rio. Me disse hoje cedo quando fui lá pegar uns cocos. E olha, tá fazendo preço quase de presente. Disse que gosta de ver a gente assim, feliz. Clara ficou parada, a mão no peito. O coração batia rápido. Aquele terreno era lindo. Passavam sempre por lá, falavam em tom de brincadeira que um dia construiriam ali uma casinha com varanda para rede. Você quer dizer que a gente pode comprar mesmo? Sussurrou Clara. Miguel riu alto, pegou Clara pela cintura e a ergueu do chão num giro que a fez gritar e rir ao mesmo tempo. Quero dizer que já fechei negócio. A gente tem um pedacinho de chão para chamar de nosso, Clara. Ela o abraçou tão forte que quase o derrubou. Ficaram ali, no portão da casa alugada, rindo e chorando ao mesmo tempo, embalados pelo cheiro de mar. Naquele mesmo dia, foram juntos até o terreno. O lugar era ainda mais bonito do que Clara lembrava. Ficava numa elevação suave, de onde dava para ver o mar cintilando ao longe, como uma faixa azul infinita. Um riacho passava atrás, murmurando seu canto calmo entre as pedras. Ali perto, cresciam alguns cajueiros tortos e fortes, cheios de vida. Miguel tirou o chapéu e ficou olhando em silêncio por um tempo. Depois pegou a mão de Clara. Sabe o que eu penso? Que se existe céu deve ser parecido com esse lugar. Eu não quero mais nada do que isso. Só você e esse pedaço de mundo. Clara encostou a cabeça no ombro dele e ficou assim, ouvindo o som do riacho. O vento leve balançando as folhas. Ali, tudo fazia sentido. Começaram então a sonhar em voz alta. Sentavam-se no chão. Riscavam a terra com gravetos, desenhando o contorno da futura casa. Aqui a cozinha, para você me ver chegando com um peixe, dizia Miguel rindo. E aqui a varanda, pra gente botar a rede. Quero muitas flores também, completava Clara. E um canto pros meninos brincarem. Vai ver,
Daqui a pouco a gente tem uns dois correndo pelados pelo quintal, gritando que nem doido. Clara sentia o peito se encher num calor quase dolorido. À noite, deitada ao lado dele, ficava imaginando aquelas crianças. Pensava em pequenos Miguelzinhos, de pés descalços, cabelo bagunçado, rindo soltos pela terra. O desejo era tão forte que às vezes ela chegava a sonhar com isso, e acordava com lágrimas nos olhos. Os preparativos começaram devagar, do jeito que a vida na vila ensinava, sem pressa, mas com firmeza. Miguel passou a guardar parte do dinheiro das vendas do peixe num pote de barro escondido num armário. Toda semana mostrava para Clara. Vê só como nosso tesouro está crescendo. Clara ria, balançava a cabeça, mas sentia uma felicidade genuína com aquele gesto. Não era uma conta bancária fria, não era um extrato eletrônico. Era dinheiro suado, vindo do mar, guardado ali com cheiro de casa, de esperança, de futuro. Em certa tarde, reuniram alguns amigos e vizinhos para limpar o terreno. Foi quase uma festa. As mulheres trouxeram bolos, sucos gelados. Os homens trouxeram enxadas e facões. Entre piadas, histórias antigas e muitos goles de água fresca, foram derrubando o mato alto, retirando galhos secos, preparando o chão. Quando terminaram, já perto do pôr do sol, ficaram todos sentados em troncos improvisados, admirando o lugar. Um silêncio bom se formou, como se todos tivessem consciência de que ali não era apenas um terreno, mas um sonho que começava a ganhar corpo. Miguel puxou Clara para o meio do espaço limpo, colocou as mãos nos ombros dela e olhou bem fundo em seus olhos. Esse vai ser o lugar onde a gente vai envelhecer, Clara. Quero te ver ficar com cabelo branco sentada naquela varanda, brigando comigo porque derramei café. Clara soltou uma risada trêmula, abraçou Miguel com força e disse no ouvido dele: Eu não quero outro lugar no mundo. Só aqui com você. Foi aos poucos que Clara percebeu algo diferente em Miguel. Primeiro foram pequenas queixas, quase ditas com vergonha. Um cansaço que não combinava com ele, uma tontura estranha depois de carregar a rede. Depois vieram as tosses secas, que Miguel tentava disfarçar virando o rosto, como se quisesse poupar Clara da preocupação. Deve ser só o sal do mar, dizia ele, rindo baixo, tentando amenizar. Mar velho sempre tem umas manias. Mas Clara não se deixou enganar. Passou a observar o marido com atenção, notando o jeito como ele parava no meio do caminho para respirar fundo. O leve tremor nas mãos quando segurava o copo de água. A palidez que chegava mesmo nos dias de sol forte. Certa noite, Miguel demorou demais a voltar do mar. Clara ficou no portão, o coração apertado, o olhar varrendo o horizonte, até finalmente ver o pequeno barco contornando a Pedra Grande. Quando ele chegou, pulou para o cais com um semblante cansado demais para quem só trazia meia dúzia de peixes. Clara correu até ele, segurou seu rosto e viu o suor frio escorrendo pela testa. Miguel sorriu, mas foi um sorriso fraco. Acho que exagerei hoje. O mar estava pesado. Você precisa ir ao médico, disse Clara, firme. Miguel suspirou, baixando os olhos. Eu sei. No posto de saúde da vila, o médico, um senhor baixo de bigode grisalho, que conhecia Miguel desde menino, examinou-o em silêncio. Depois pediu alguns exames na cidade vizinha. Clara segurou a mão do marido durante toda a consulta, sentindo o medo crescer como uma maré escura dentro do peito. Os dias seguintes foram de espera e tensão. Clara tentava manter a rotina, mas seus pensamentos estavam sempre voltados para Miguel. Ele, por outro lado, fazia questão de sorrir, de brincar, de fingir que estava tudo bem. Mas à noite, quando achavam que o outro dormia, Clara ouvia o som contido do choro dele, e Miguel sentia o travesseiro úmido pelas lágrimas silenciosas de Clara. Quando o diagnóstico chegou, foi como se o chão se abrisse sob eles. Miguel tinha algo sério nos pulmões. Uma doença que precisaria de tratamento longo, talvez fora dali. O médico foi cuidadoso nas palavras, mas seus olhos diziam mais do que a boca conseguia. O importante é começar logo, Miguel. Tem chance sim, mas precisa de cuidado, de força e de recursos. Completou, olhando para Clara com delicadeza. O caminho para casa foi em silêncio. Miguel remava devagar o pequeno barco pelo rio calmo, os remos cortando a água num som que parecia triste.
Clara sentia o vento bater no rosto, trazendo o cheiro salgado que sempre a acalmava. Mas naquele dia, nada podia acalmar. Quando chegaram, Miguel amarrou o barco e ficou olhando o chão por longos segundos. Então, virou-se para Clara, com olhos úmidos. Eu não quero te dar trabalho, Clara. Não quero ser peso para você. Se quiser ir embora, eu vou entender. Clara sentiu algo romper dentro do peito. Segurou o rosto dele entre as mãos e falou com a voz firme, mesmo enquanto as lágrimas corriam. Você acha que depois de tudo eu ia embora? Você é minha casa, Miguel. Não interessa se for aqui, se for no hospital, se for num quarto pequeno em qualquer lugar. O que me importa é onde você estiver. É lá que eu quero estar. Miguel a abraçou tão forte que Clara quase perdeu o fôlego. Ficaram assim, parados no meio do quintal, o mundo inteiro reduzido àquele abraço. A notícia da doença de Miguel correu pela vila como o vento. Mas, ao contrário do que Clara temia, não trouxe pena. Trouxe movimento. Dona Nena apareceu na porta deles com um tabuleiro cheio de bolinhos e um embrulho de notas miúdas. A gente fez um bingo ontem à noite. Todo mundo ajudou. É para vocês começarem com o tratamento, minha filha. No outro dia, foi o padeiro quem apareceu, oferecendo parte da arrecadação do mês. Depois, as mulheres da vila organizaram um bazar de roupas usadas. As crianças venderam picolés que elas mesmas prepararam. Cada um, à sua maneira, fazia algo. Miguel ficou emocionado, mas também constrangido. Numa dessas tardes, sentado no batente da porta, segurou a cabeça entre as mãos. Eu sempre me orgulhei de ser quem ajudava. Agora sou eu que tô precisando. Isso me dói, Clara. Ela se ajoelhou à frente dele, pegou suas mãos, beijou cada uma com carinho. Amor, você não tem noção do quanto já ajudou. Cada sorriso seu, cada telha que você colocou para a vizinha, cada peixe que deu sem cobrar, tudo isso voltou agora. É a vida pagando em amor. Você é mais rico do que imagina, disse com a voz embargada. Miguel fechou os olhos, respirou fundo e assentiu devagar. Depois, puxou Clara para si e encostou a testa na dela. Então vamos juntos, meu bem. Até onde der. Logo nas primeiras semanas do tratamento, Clara entendeu o que significava realmente amar alguém. Era segurar a mão dele no hospital enquanto o soro pingava devagar. Era sorrir mesmo com o coração em frangalhos para não assustá-lo. Era acordar no meio da madrugada para sentir se ele respirava tranquilo. Foram para a cidade vizinha, onde havia um pequeno hospital com estrutura para o tratamento de Miguel. Ficaram num quarto apertado de paredes pálidas, com o som constante de aparelhos apitando ao longe. Não era a casa deles, não tinha o cheiro de mar, não tinha o quintal com o banco rangendo, mas era onde estavam juntos, e por isso já bastava. Miguel tentava manter o bom humor. Fazia piadas com a comida sem gosto do hospital, brincava dizendo que ia ficar tão magro que o vento ia levar. Implicava com Clara chamando-a de minha enfermeira ranzinza preferida. Às vezes ela ria alto, às vezes só fingia rir, para que ele não percebesse o medo que a corroía por dentro. Numa noite, Miguel acordou com falta de ar. Clara correu para chamar a enfermeira, o coração disparado, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Quando voltou ao quarto, encontrou Miguel com os olhos arregalados, tentando puxar o ar que parecia fugir dele. Segurou sua mão, murmurando palavras sem nexo, apenas para que ele não se sentisse sozinho. Depois que estabilizou, Miguel virou o rosto para ela, cansado, mas ainda sorrindo fraco. Não larga de mim não, Clara. Segura firme. Enquanto tua mão estiver na minha, acho que nada me leva. Clara chorou, beijando aquela mão que agora estava tão mais magra, mas ainda era a mesma que segurara a dela tantas vezes na praia, na vila, no quintal. E pensou, se amor fosse dinheiro, estaríamos milionários. Nos dias bons, Miguel fazia questão de caminhar até o pátio do hospital. O lugar tinha um pequeno jardim, com bancos de cimento e algumas flores teimosas que nasciam entre rachaduras do chão. Miguel sentava-se ali e fechava os olhos, respirando fundo. Tô guardando o cheiro desse jardim, dizia ele, com um sorriso calmo. Pro dia que eu não puder mais vir até aqui. Clara sentava ao lado e encostava a cabeça no ombro dele. Ficavam em silêncio, deixando o vento brincar com seus cabelos. Não precisavam falar nada. O amor deles conversava por eles.
num idioma só deles dois. Depois de algumas semanas duras, os remédios começaram a dar sinais de efeito. Miguel acordava com mais cor no rosto, a voz soava menos rouca, e voltou a comer com gosto. Clara o observava a cada colherada, como se o fato dele aceitar um pedaço de pão fosse um milagre particular. Num desses dias melhores, Miguel pediu que a enfermeira trouxesse uma tesoura. Clara arregalou os olhos, assustada. "Pra quê? Você vai aprontar, Miguel?" Ele riu, aquele riso que ela temia perder um dia, e apontou para a barba que crescia desalinhada. "Quero ficar bonito para minha mulher. Vai que ela me troca por algum médico bonitão." Clara deu um tapa carinhoso no braço dele, depois ficou ali parada, observando enquanto Miguel aparava a barba com cuidado em frente ao espelho minúsculo do quarto. Quando terminou, virou-se para ela e abriu um sorriso de menino. "E então, ainda me ama assim, meio sem jeito?" Clara mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas, e balançou a cabeça. "Eu amo você de qualquer jeito, Miguel. Até careca, banguela ou torto." Ele largou a tesoura, puxou-a pela cintura e encostou a testa na dela. Ficaram assim, sentindo o calor um do outro, deixando o amor pulsar forte entre os peitos. Nos dias seguintes, Clara o levou novamente ao jardim do hospital. Miguel ficou sentado num banco de cimento, o sol suave aquecendo o rosto. Respirou fundo, os olhos fechados, quase em prece. "Sabe o que eu estava pensando, Clara?" disse ele, abrindo um olho só, maroto. "Que assim que eu melhorar, quero começar logo a construção da nossa casinha." Clara sentou-se ao lado, segurando a mão dele, sentindo o coração se encher de esperança. "Vai ser do jeitinho que sonhamos. A varanda grande para caber 2 redes e um cantinho para os meninos brincarem. E o pé de limão, lembra?" Miguel sorriu, apertou mais forte a mão dela. "Eu quero mais que tudo isso, meu bem. Quero te ver de vestido leve, correndo atrás das crianças no quintal. Quero ouvir tua risada quando eu inventar de botar cabrito no quintal, mesmo você dizendo que vai feder. Quero envelhecer reclamando das dores do joelho, mas feliz porque vou ter você para me passar pomada." Clara não segurou o choro dessa vez. Miguel enxugou cada lágrima com o polegar, beijando a testa dela com um carinho quase sagrado. Nesse período começaram a trocar cartas. Miguel dizia que se algum dia ele não pudesse mais falar, queria ter deixado suas palavras registradas para Clara. Então pegava um caderno velho e escrevia. Letra torta, frases doces, lembranças, desejos. "Clara, se um dia eu não estiver mais para te acordar com cheiro de café, promete que vai abrir a janela e deixar o sol entrar. Eu vou estar nesse sol, no vento que bagunça teu cabelo, nas ondas que batem lá na vila. Eu sou teu, Clara. Mesmo sem corpo, serei teu." Clara lia escondida, à noite, enquanto Miguel dormia. Apertava o caderno contra o peito, sentindo o peso e a leveza daquele amor ao mesmo tempo. Mas apesar dos dias melhores, havia momentos em que a doença se mostrava. Às vezes Miguel ficava muito quieto, olhando para o nada, com o olhar distante. Clara sentava ao lado dele, passava a mão em seus cabelos, esperando que ele falasse o que passava por dentro. "Eu tenho medo, Clara", confessou ele numa dessas noites, o quarto só iluminado pela lâmpada fraca do corredor. "Não de morrer, mas de te deixar sozinha. Eu queria tanto te dar mais tempo da minha companhia." Clara engoliu em seco, deitou-se ao lado dele na cama do hospital e o abraçou, encaixando o corpo no dele. "Você já me deu mais do que qualquer homem rico do mundo poderia dar. Me deu paz, me deu lar, me deu amor de verdade. Isso ninguém vai tirar, nunca." Miguel fechou os olhos, respirou fundo e então sussurrou. "Então eu sou o homem mais rico que conheço, Clara." O outono chegou trazendo um frio leve, o tipo que fazia as folhas dançarem pelas ruas e as pessoas apertarem mais o casaco contra o corpo. Para Clara, aquele vento diferente parecia um presságio. Começou a notar Miguel mais calado, com o olhar perdido. O corpo dele, que já estava magro, parecia ceder mais rápido. Mas o sorriso, esse ainda aparecia, mesmo fraco, sempre que os olhos se encontravam. Num fim de tarde, Clara o levou ao jardim do hospital. Miguel se acomodou num banco,
Respirou fundo e ficou olhando o céu, que se enchia de tons dourados e rosados. Clara sentou ao lado, pegou a mão dele e ficou em silêncio, respeitando o momento. Depois de alguns minutos, Miguel falou com a voz baixa, quase um sopro. Eu sempre achei que fosse morrer velho, Clara. Sentado na varanda, olhando o mar, com você ao meu lado, reclamando das minhas piadas ruins. Ela apertou a mão dele, o coração batendo tão forte que parecia ecoar por todo o corpo. E quem disse que isso não vai acontecer? A gente ainda vai ter nossa casinha, Miguel. Ele sorriu, mas o sorriso veio triste. Eu quero tanto acreditar nisso. Mas às vezes meu corpo diz outra coisa. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela encostou a cabeça no ombro dele, tentando conter o choro. Então vamos viver hoje, Miguel. Vamos sonhar hoje, amar hoje. O amanhã a gente resolve depois. Ele virou o rosto, beijou o topo da cabeça dela com delicadeza. É por isso que eu sou tão rico, Clara, porque tenho você. Naquela noite, Miguel teve uma crise mais forte. Acordou com dificuldade para respirar, segurando o peito. Clara correu para chamar a enfermeira, mas mesmo no meio do desespero não largou da mão dele. O rosto de Miguel estava pálido, os lábios entreabertos, buscando o ar como quem implora. Quando o médico chegou e fez a medicação, Miguel foi se acalmando aos poucos. Olhou para Clara, os olhos marejados. Eu tô com medo, meu bem. Clara segurou o rosto dele entre as mãos, colou a testa na dele. Eu também tô. Mas eu tô aqui. Sempre vou estar. Miguel fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Se eu for embora, quero que saiba que foi você quem me fez o homem mais feliz dessa vila, desse mundo inteiro. Nunca precisei de dinheiro. Só precisei de você. Clara não aguentou. Abraçou Miguel com força, quase esmagando, chorando em silêncio. Nos dias que seguiram, a vila veio toda para perto deles, mesmo estando fisicamente distante. Chegaram cartas com palavras de carinho, pequenas doações para ajudar com remédios, até doces caseiros que Miguel mal podia comer, mas ficava emocionado só de ver. Tá vendo, Clara? Disse ele uma manhã, segurando uma cartinha escrita por duas crianças da vila, cheia de corações e erros de português. É isso que importa. O amor que a gente plantou. Isso ninguém vai tirar. Clara beijou o topo da cabeça dele. E mesmo que o corpo vá, o amor fica. Em mim, nesses meninos, nas ruas daquela vila, no cheiro do mar. Miguel suspirou, fechou os olhos e sussurrou. Então eu nunca vou embora de verdade. Numa tarde fria, Clara pediu ao médico que deixasse Miguel ficar um pouco mais fora do quarto. O doutor, com o semblante triste, consentiu. Levou Miguel até o jardim, envolto num cobertor grosso. Clara ficou ao lado, apertando sua mão gelada. Miguel olhou o céu, o rosto sereno apesar da fraqueza. Depois virou-se para Clara e com dificuldade falou. Se um dia eu não abrir mais os olhos, não fica triste demais não. Vive tudo que a gente sonhou. Planta o limoeiro, põe a rede na varanda, ri alto. Por mim. Clara chorava silenciosa. Só conseguiu dizer. Eu te amo mais do que tudo. Miguel sorriu. Um sorriso que era luz. Então fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou quase inaudível. Sou o homem mais rico que já existiu. Miguel partiu numa manhã calma. O sol subia tímido, espalhando fios dourados pelas paredes do quarto. Clara estava sentada ao lado dele, segurando sua mão já tão leve, tão quieta, como quem segura um passarinho prestes a voar. Não houve dor estampada no rosto dele. Foi quase um suspiro, um adeus silencioso. Miguel simplesmente pareceu adormecer, mas dessa vez, para um sono longo demais para este mundo. Clara não gritou, não se desesperou. As lágrimas vieram como chuva mansa, caindo sem pressa, molhando a mão dele que ela ainda segurava. Ficou assim por muito tempo, olhando o rosto sereno de Miguel, como quem memoriza o último detalhe antes que o tempo comece a apagar. Quando finalmente soltou a mão dele, não foi com raiva do destino. Foi com um carinho tão profundo que até doía. Passou os dedos pelos cabelos dele, beijou-lhe a testa e sussurrou. Obrigada por ter me ensinado o que é o amor de verdade. Você foi e sempre será o homem mais rico que conheci. O velório aconteceu na vila,
como Miguel queria. Simples, cheio de flores coloridas, velas acesas, cheiro de café e bolo saindo das cozinhas. Gente de todo canto apareceu. O padeiro trouxe um cesto de pães frescos, Dona Nena distribuiu manga doce para todos, as crianças pintaram cartazes com desenhos do mar e de peixinhos sorrindo, dizendo: "Tchau, seu Miguel." Clara ficou emocionada ao ver tudo aquilo. Não era um funeral triste. Era quase uma celebração da vida que Miguel teve e que tanto espalhou por ali. As pessoas contavam histórias dele em voz alta. Riam, choravam, se abraçavam. O homem simples, que não tinha fortuna nenhuma em bancos, havia deixado um tesouro imenso em cada coração. Quando o caixão foi levado para o pequeno cemitério local, o cortejo passou pela rua principal. Cada porta aberta revelava alguém com os olhos úmidos. Alguns jogavam pétalas de flores, outros apenas faziam o sinal da cruz. Nos dias que se seguiram, Clara sentiu um vazio difícil de descrever. A casa parecia grande demais, silenciosa demais sem o riso alto de Miguel. Às vezes acordava à noite certa de que ele a chamava do quintal. Então chorava baixinho, abraçada ao travesseiro, dizendo o nome dele como uma prece. Mas, aos poucos, algo foi mudando. As pessoas não a deixaram sozinha. As crianças continuaram batendo palmas no portão, trazendo flores silvestres. Dona Nena aparecia com bolinhos quentes, dizendo que o cheiro de comida boa espanta a tristeza. O padeiro contava piadas sem graça só para vê-la sorrir. E Clara entendeu que Miguel ainda estava ali, espalhado em cada pedaço daquela vila. No banco da praça, na brisa que subia do mar, no som do sino da capela, nos olhos brilhantes das crianças. O amor dele era tão grande que não coube só nela. Transbordou para todo o lugar. Alguns meses depois, Clara decidiu realizar o sonho deles. Comprou tijolos, cimento, pintou o portão de azul bem claro, colocou uma varanda larga para 2 redes. Plantou o limoeiro perto da cerca, como Miguel queria, e ria sozinha imaginando as brigas que teriam por causa das folhas caindo. No dia em que a obra ficou pronta, Clara pendurou conchas na entrada, tal qual Miguel gostava de fazer. Sentou-se na varanda, sentiu o vento balançar seu cabelo e fechou os olhos. Ali, sozinha, mas estranhamente completa, ela sussurrou: "A gente conseguiu, meu amor." A vila inteira apareceu para ver a casa pronta. Trouxeram pratos de comida, garrafas de suco. Alguns levaram violão. À noite, acenderam velas e ficaram todos no quintal, conversando, rindo, contando as velhas histórias do Miguel. Clara olhava aquilo tudo e sentia o peito aquecido. Foi então que percebeu, quase assustada pela beleza do pensamento, eles não estavam comemorando só a casa. Estavam comemorando o amor deles, que havia se tornado eterno ali. Quando a noite caiu de vez, Clara pendurou uma rede e deitou-se, olhando o céu coalhado de estrelas. Podia jurar que, entre uma brisa e outra, sentiu o cheiro de Miguel. Ouviu seu riso leve. Sorriu sozinha e fechou os olhos, deixando uma lágrima feliz escorrer. Alguns dizem que riqueza é ter muito dinheiro, contas gordas, carros de luxo, viagens caras. Clara sorri sempre que ouve isso, porque ela sabe o que é ser realmente rica. Ela foi amada com a pureza que poucas pessoas conhecem. Viveu dias tão cheios de significado que não caberiam em nenhum cofre. Aprendeu a valorizar o cheiro do café passado, o barulho das ondas, o toque da mão de quem ama. E entendeu, acima de tudo, que a maior herança que alguém pode deixar não se mede em notas ou propriedades, mas no bem que espalha, no amor que planta, nas saudades boas que deixa. Miguel foi, mas deixou tudo isso. E por isso Clara continua dizendo a quem pergunta: "Eu fui casada com o homem mais rico que já existiu, e sempre que o vento passa balançando as conchas da varanda, ela tem certeza de que ele está ali, rindo ao seu lado, dizendo: 'Viu só? Disse que te faria a mulher mais feliz do mundo.'